Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha a força do império do Estado de Direito aí. A força da lei. Então, se passa uma viatura policial, mais uma vez, a polícia é um enorme exemplo de conduta, tanto de respeito ao Estado, como também serve de exemplo para desrespeito, mas não querendo eu dizer nada contra os policiais, são tão somente exemplos para fins didáticos. Vejam só. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Repetindo um exemplo que eu já disse para vocês. Estou eu lá 3 horas da manhã, passeando à noite na rua, sou abordado por uma viatura policial. O que você está fazendo aí? Para casa agora? De jeito nenhum. Não tem uma lei me obrigando a ir para casa esse horário? Eu posso andar aqui na rua? Estou de acordo com a lei? Não estou agindo de maneira contrária à lei? Então vejam, eu posso fazer tudo aquilo que não esteja proibido em lei. Da mesma forma que eu não sou obrigado a reverenciar um presidente da República quando ele passa, eu não sou obrigado a pôr a testa no chão, a beijar os pés, as mãos. Mas quando uma lei me exige pagar imposto, eu tenho que pagar. Então, eu só sou obrigado a fazer aquilo que a lei me exige. E por outro lado, eu posso fazer o que eu quiser se a lei não estiver proibindo. Está aí a força do Estado de Direito. Muito bem. Agora vejam, vocês sabem que esse princípio da legalidade é diferente para o Estado. Por quê? Porque o Estado só pode fazer aquilo que esteja previsto em lei. Vocês vão estudar isso em direito administrativo. Então o Estado só pode fazer aquilo que esteja previsto em lei. Já o ser humano é diferente. Ele pode fazer tudo que ele quiser e não esteja proibido em lei. Ele não é obrigado a fazer nada, a não ser que a lei exija. Um outro detalhe importante é que isso é o princípio da legalidade, que é um princípio amplo. Leis no sentido das leis em complemento com as normas que vão regulamentar essas leis. Existe um outro princípio mais específico, que é o princípio da reserva legal, em que essas normas regulamentares não vão servir para obrigar, vai ter que ser só lei, tipicamente uma lei. Então, a legalidade aqui estampada é mais ampla, e a reserva legal, por exemplo, lá no inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, lá é reserva legal, lá tem que ser lei e não serve a regulamentação. Aqui não, aqui é num sentido de legalidade, a legalidade é mais ampla do que a reserva legal, que é mais restrita. Muito bem. Enquanto eu estou aqui falando, vocês estão ouvindo aí a manifestação de um ministro da Suprema Corte Americana, Antonin Scalia, numa entrevista dada em âmbito internacional na televisão. Vejam, que fantástico. No Brasil, nós temos que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A tortura é proibida? Sim! Seja aqui dentro, seja em qualquer local em que o Brasil exerça sua soberania. Agora, olha que curioso. Esse vídeo ficou famoso porque muitos jornalistas dizem que nesse vídeo teria Antonin Scalia, posição deles, declarado a tortura constitucional nos Estados Unidos, dizendo que não existe proibição na Constituição dos Estados Unidos. Olha o raciocínio. O Bill of Rights, que são os direitos e garantias fundamentais dos americanos, vai nos dizer, na emenda número 8, nor cruel or unusual punishment. Ou seja, não pode se utilizar nenhum tipo de punição que seja cruel ou que não seja usual. Muito bem. Questionado pela repórter, ele expressou que a tortura não é proibida pela Constituição americana. Porque tortura não seria uma punição, seria uma técnica de obtenção de informações. E isso chocou com essa declaração de um ministro da Suprema Corte americana, Supreme Court, Antonin Scalia, dada aí em rede de televisão praticamente internacional. Muito bem, eu particularmente tenho um posicionamento diferente do ministro Antonin Scalia. Eu entendo que no momento em que você parte de uma perspectiva de interpretação à luz da dignidade do ser humano, de respeito ao ser humano, eu entendo que pela Constituição americana é proibida sim a tortura.
Então eu tenho particularmente um posicionamento completamente diverso em relação à interpretação da Constituição americana do que esse ministro da Suprema Corte americana, Antonin Scalia. Felizmente, nos considero mais avançado em termos de direito constitucional, que a nossa Constituição deixa muito claro que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A nossa Constituição, ela literalmente proíbe a tortura. Não precisava disso. O princípio da dignidade da pessoa humana, lá no nosso artigo 1º, inciso 3º, já basta. É uma cláusula geral de proteção ao ser humano. Mas que bom que nós estamos tão avançados assim em matéria de direito constitucional. Talvez seria até interessante que esse ministro passasse aí, fizesse um curso no Brasil, para ele poder se aprofundar muito nos estudos de direito constitucional. Muito bem. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Cuidado! Você pode postar o que você quiser lá no Facebook, no Twitter, etc e tal. Mas se você abusa do seu direito, você responde por isso. É livre a manifestação do pensamento, desde que a pessoa assine embaixo. Você pode falar o que você quiser, se identificando. Porque no momento em que você agride, fere de morte, no momento em que você venha a violar profundamente direitos alheios, você poderá ser responsabilizado por isso. Cuidado com o que você posta no Facebook, cuidado com o que você posta no Twitter. Quando você agride profundamente algum outro ser, você pode ser responsabilizado. Então, é livre a manifestação do pensamento, desde que a pessoa se identifique. Muito bem. Se abusar desse direito, vejam que fantástico. Não só a pessoa terá indenização pelos danos materiais, morais ou à imagem, como cabe também o famoso direito de resposta. E nós vamos assistir aí, em seguida, um trechinho de um vídeo, que é o direito de resposta mais famoso que eu conheço aqui no Brasil, que é o direito de resposta do Leonel de Moura Brizola contra a Rede Globo, que teria se referido a ele como velho gagá. Então assistam aí que fantástico. Esse direito de resposta, que tem que ser proporcional. Se a pessoa foi agredida no Jornal Nacional, não dá para colocar um direito de resposta às 3 horas da manhã, quando quase ninguém está assistindo televisão. Tem que ser proporcional, tem que ser no mesmo horário. E efetivamente o foi. Assistam aí esse trechinho maravilhoso, público e notório, divulgado pela própria Rede Globo através do Cid Moreira. A decisão da Justiça garantindo ao governador Leonel Brizola o direito de resposta ao Jornal Nacional da Rede Globo foi um dos episódios que marcaram a televisão brasileira na semana passada. Mais do que um ato de justiça, esse episódio foi mais um capítulo numa longa luta de Leonel Brizola e do trabalhismo brasileiro, uma luta de coerência e de lealdade, que nós vamos ficar conhecendo melhor a partir de agora. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa, e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo.
Em 83, quando construía a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do Carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola.